querido, graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Eu sou Marcos Torti, pastor da Igreja da Colheita, e estou a um clique de você. E eu quero incentivar você sempre a estar aqui conosco no nosso chat. Nosso chat está aberto. Para você acessar o nosso chat é www.revistasergospel.com.br/chat. E você então vai ter acesso direto aqui conosco, vamos poder conversar, você vai poder colocar aqui suas informações. E lembrando o seguinte, algumas pessoas entram e colocam a mensagem pessoal, né, para tentar falar diretamente comigo, e outros colocam publicamente. Então você esteja à vontade, né, para podermos aqui estar conversando. O feedback é muito bom. Nesse tipo de programa que nós temos, quanto mais você der sua opinião, né, falar sobre como as palavras que temos dito aqui têm sido boas para você, como tem te influenciado, se tem sido bênção. Gostaria que realmente você fizesse algum comentário, porque muitas vezes nós podemos até errar em algum momento, né? É um programa ao vivo, né? E na hora, de repente, né, acontece alguma coisa e a gente pode falhar. Então, gostaria que você mantivesse seu contato conosco. Lembrando também que você pode me enviar o seu e-mail, né? O meu e-mail é prstort@gmail.com. Então, prstort@gmail.com, você vai me enviar, né, o seu problema, a sua opinião, né, o conselho que você precisa, e nós vamos estar expondo aqui para as pessoas, porque eu sempre falo que os problemas que são enviados para mim, nenhum é inédito, né? Todos são problemas que eu já aconselhei alguém em algum momento, são problemas que com certeza não são só o seu problema, mas são problemas de diversas pessoas, e a palavra que eu vou dar para o conselho que você precisa, com certeza, será também para muitas pessoas que estarão precisando, ok? Então eu quero já começar aqui, não perder muito tempo, com o conselho que nós vamos estar dando aqui nesse dia, né, nesse momento. Lembrando que a nossa palavra sempre é uma palavra bíblica, não é uma palavra movida pela psicologia ou por qualquer tipo de especialidade fora daquilo que é a Bíblia. Então entenda você, tudo que falarmos aqui é com base, com fundamento nas Escrituras. Ok? Eu vou começar já aqui. É um e-mail que me foi enviado e que fala o seguinte: olá, pastor, meu nome eu não vou falar o nome, tenho passado por momentos muito ruins na minha vida. Sou crente há alguns anos e há alguns meses fui em um culto levado por um amigo. E saindo da igreja, eu comentei com meu amigo sobre as coisas que eu achei estranho. Não pareciam de Deus. Fui para casa e me lembrei daquele texto que Jesus diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca será perdoada. E o que eu fiz foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Desde aquele dia vivo num desespero dentro de mim. Eu amo a Jesus, me arrependo do que fiz, mas sei que Jesus não pode mudar a sua palavra. Tem me desanimado cada dia mais. Às vezes penso, para que a igreja, já que eu não serei mais salvo? Mas eu não quero deixar de ir. Penso também em aproveitar as coisas do mundo, já que não vou poder mais aproveitar as coisas de Deus. Mas não sinto prazer nessas coisas. Não sei o que fazer. Gostaria de pedir uma explicação de como eu saber se blasfemei contra o Espírito Santo. Muito bem. Queridos, a dúvida desse rapaz, eu vou chamá-lo de Maurício, só para gerar uma pessoalidade naquilo que a gente vai estar falando. O nome dele verdadeiro não é Maurício, mas eu vou chamar de Maurício, que ele teve uma dificuldade. Ele já é um cristão há algum tempo e foi a uma igreja convidado por um amigo, e ali viu coisas que para ele eram estranhas, ele não estava acostumado, ele não relata no e-mail que ele mandou, embora eu tenha resumido um pouco, mas ele não relata o que realmente aconteceu para ele entender que não era de Deus. Mas quando ele chegou em casa, ele entendeu que aqueles comentários que ele fez com o amigo dele teria sido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, e dali por diante, isso vem atormentando a vida dele. Muito bem, eu vou ler aqui o texto que Jesus fala sobre isso,
e quero então começar a abordar esse assunto. Então, o texto é em Mateus, capítulo 12, do verso 31 a 33, e Marcos também, capítulo 3, do 28 ao 30, também faz o mesmo comentário com respeito à blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler. O texto de Mateus fala assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Que fazer a árvore boa e o seu ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Quero ler já de pronto já Marcos 3, que fala também sobre o mesmo texto de Jesus, essa mesma palavra de Jesus. Marcos 3, do 28 ao 30, fala assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Vamos aqui. Precisamos entender o que todo o contexto desse texto está falando. Sabemos que blasfêmia seria uma palavra, desrespeitosa, injuriosa, caluniosa, ou desmoralizante que se faz para uma pessoa ou para uma divindade. Muito bem. E, portanto, no nosso entender já de cara, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria eu falar desrespeitosamente contra o Espírito Santo. No caso ali, eles estavam falando que Jesus estava fazendo uma obra movido por Satanás, movido por Beelzebu, E Jesus fala muito sério com aqueles homens. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se a blasfêmia é contra Deus, pode ser perdoado. Contra o Filho, pode ser perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu de juízo eterno. Ok? Agora, para quem Jesus está falando isso? Jesus está falando isso para os fariseus, homens que eram líderes religiosos, homens que conheciam as Escrituras, homens que já vinham acompanhando a caminhada de Jesus, sabiam o que Jesus falava e sabiam também os milagres que Jesus vinha operando desde o início do seu ministério. O que eles estavam querendo era procurar uma forma de desmerecer a Jesus, de fazer com que as pessoas não mais seguissem Jesus. Então, esses homens deliberadamente pronunciavam palavras contra Jesus e contra Deus. E Jesus os alerta: olha, vocês estão falando aí contra Deus, contra mim, mas a hora que vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, saiba que vocês não terão mais perdão. E outro detalhe, Jesus não está dizendo que esses homens fizeram isso. Porque se nós lembrarmos lá de Lucas 23, quando Jesus está sendo crucificado, ele fala: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, se essa atitude desses homens, que esses homens estavam tendo, era sem saber o que estavam fazendo, com certeza eles seriam perdoados. Mas se era uma atitude deliberada, e é isso que Jesus está apontando aqui, uma atitude deliberada, o coração completamente querendo rejeitar tudo aquilo que Deus pode estar fazendo através do Espírito Santo, então, por esse motivo, esses homens realmente não seriam perdoados. Então, entenda aqui, Maurício, você que está tendo esse tipo de dificuldade. A questão de nós falarmos uma palavra não necessariamente vai estar dizendo que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm esse tipo de problema. Eu recebi inúmeros comunicados de pessoas que estavam tendo essa coisa na cabeça de que estavam blasfemando, que estavam desanimando, que estavam se frustrando na caminhada, porque blasfemaram e sabiam que não iam ter mais perdão. Realmente, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E as pessoas que blasfemarem, pode ter certeza, elas nem vão desejar o perdão de Deus, porque o arrependimento ele é operado pelo Espírito Santo. Lembra aquele texto? Que é
Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Pois bem, se o Espírito Santo está te convencendo de algum pecado, seja o pecado que for, saiba que você será perdoado. Se o Espírito Santo está providenciando esse arrependimento, é porque esse arrependimento vai te conduzir à fé, e a fé em Jesus te conduz à salvação. Então você está sendo movido pelo Espírito Santo. A palavra ainda diz que ninguém confessa ao Senhor Jesus se não for pelo Espírito. Então, se você confessa Jesus como Senhor, se você no teu coração, você crê, como diz lá em Romanos, né? Se com o coração nós cremos e se com a boca confessamos Jesus como Senhor, então somos salvos. Então, aquele que confessa Jesus nunca vai blasfemar. Porque aquele que amaldiçoa Jesus, com certeza, ele não é movido pelo Espírito Santo. Né? E eu quero ler um textozinho aqui com você, Maurício, para que a gente possa melhorar esse nosso bate-papo aqui, que é Efésios capítulo 4, verso 17 ao 23, que fala assim, ó: e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha só, dureza do coração. Aqueles que blasfemam são duros em seu coração. Você tem se sentido entristecido pelo pecado que fez. Você... embora a tua mente tente te afastar de Deus, que você vá para o mundo, mas o teu desejo, o teu coração está servindo a Deus. Isso acontece naquele que não tem um coração endurecido. Vou continuar aqui. Esses que têm o coração endurecido, diz aqui o verso 29, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Isso está acontecendo com você? Não está, pelo que você me diz no e-mail, não. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Portanto, meu querido, renove a sua mente. Renove a sua mente com a palavra de Deus, se fortaleça na fé em Jesus. Como você mesmo falou que a tua mente fica dizendo para você, não adianta ir para a igreja, não adianta servir a Deus, você não tem mais perdão. Não, você tem perdão. O Espírito Santo está te conduzindo ao arrependimento. O Espírito Santo te conduz a toda a verdade, à justiça e ao juízo. Entenda que o fato de você dizer que aquilo que você viu parecia que não era de Deus, isso não significa que seja uma blasfêmia. Uma dúvida sincera não provoca uma blasfêmia. Se a tua questão era que você queria ter base bíblica para aquilo que você estava vendo, isso também não está errado. Existem alguns líderes doidos aí que falam assim, se você falar contra mim, você está blasfemando contra o Espírito Santo, porque eu sou movido pelo Espírito Santo. Olha, não é pecado, não é errado nós queremos entender aquilo que está acontecendo. Se eu quero ter base bíblica para o que está acontecendo, isso não é uma blasfêmia. Isso é de Deus, é fazer como os bereanos, é confrontar a palavra com aquilo que eu estou vendo. Se tem base bíblica para o que está acontecendo. Então, meu querido, fique seguro em Deus. Esse negócio aí que você está pensando, anula isso na tua mente, firma os teus caminhos em Deus, se deixe conduzir pelo Espírito Santo. Se Ele está gerando arrependimento por algo que você fez, então se arrependa dos seus pecados, confesse o seu pecado para o Senhor Jesus, peça perdão a quem você precisar pedir. Pode ser até que você precise pedir perdão para algum líder, mas se tiver que fazer, que o faça. Mas entenda que a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, aquele que o comete não busca Deus. Aquele que comete o pecado imperdoável não quer saber do perdão de Deus. Por isso Jesus fala, não tem perdão mesmo, nem agora nem nunca. Porque essas pessoas também não querem se arrepender, não querem ouvir de Deus, não querem ser movidas pelo Espírito de Deus, querem fazer as suas coisas e ser movido pelas suas próprias decisões. Você não está sendo assim. Então, continue sendo movido pelo Espírito Santo, seja abençoado fortemente, renove a sua mente com a palavra de Deus. Quero fechar com Romanos 12:2, que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação
da vossa mente. Querido, Deus te abençoe. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Vamos ali e voltamos. Que Deus te abençoe abundantemente.